A embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População está em Cabo Verde, a Catarina Furtado, está em Cabo Verde para conhecer progressos e desafios em matéria de saúde sexual e reprodutiva, igualdade de género e direitos humanos, e está connosco agora nos estúdios para uma breve conversa sobre estas causas. Muito boa noite e obrigada pela sua disponibilidade. Sei que está com uma agenda muito apertada, mesmo assim conseguiu encontrar um espacinho para nós. Começava por perguntar-lhe, está no país desde ontem, já teve encontros com várias autoridades, várias organizações, associações e também pessoas no terreno. Qual é a percepção que tem até este momento sobre as matérias em causa? Tenho que dizer que fui muito bem recebida, não só enquanto comunicadora há muitos anos a fazer televisão, mas sobretudo, e isso é que foi muito comovente, sobretudo enquanto embaixadora do Fundo das Nações Unidas para a População. A própria população de Cabo Verde sabe que eu tenho esta missão voluntária e isso é muito comovente de perceber. Aquilo que me apercebi é que desde a última vez que cá estive, de facto... Quando foi a última vez? Já foi em 2009, salvo erro. E já na altura eu tinha percebido os progressos que Cabo Verde estava a fazer nas matérias que o UNFPA, o FNUAP, abrange, que são as matérias da saúde materna, da saúde natal, da saúde sexual e reprodutiva e do planeamento familiar, dos direitos das mulheres, da igualdade de género, da não violência com base no género, e tinha-me apercebido que, de facto, havia uma vontade muito grande, uma transparência, uma seriedade com o compromisso público e político, e Cabo Verde é, indiscutivelmente, dentro do enquadramento, do contexto dos países da lusofonia, um país que se destaca nessa promoção da igualdade de género. O que percebi agora é que essas conquistas continuaram, estão, no entanto, ameaçadas devido às consequências, ao impacto da pandemia, e falta-nos agora, acho eu, falta-nos, eu falo como se fosse cabo-verdiana, tá? Já interiorizou-se. Já interiorizei. Falta agora, no fundo, o sprint final. Este final que é consolidar. Os serviços, o UNFPA e o FNUAP têm colaborado muito com o governo de Cabo Verde naquilo que é a disponibilidade, a acessibilidade dos serviços de saúde sexual e reprodutiva e planeamento familiar. Eles estão lá, há recursos humanos, agora falta o resto, que é tentar que as raparigas e os rapazes de facto usufruam destes mesmos serviços. E para isso é preciso acabar com algumas das normas sociais que fazem pressão, sobretudo junto das raparigas, que são sempre elas as mais prejudicadas. Este foi o setor que mais lhe preocupou, do que viu no terreno? A gravidez adolescente preocupa-me muitíssimo e acho que tem que ser olhada como, de facto, aquele maior obstáculo para a promoção da igualdade de género. Portanto, as raparigas têm de ser mais ouvidas e tem de ser feito um trabalho com os pais também, com a educação, com a escola, mas também com os pais, para que elas possam ter a oportunidade de não ter medo de recorrer aos serviços que estão disponíveis e que, nesse aspecto, Cabo Verde está completamente de parabéns. Fiquei muito otimista, apesar de tudo, e todas as reuniões que tive com os ministérios deixaram muito confiante. Vou daqui muito contente e também para promover e amplificar todas as medidas que Cabo Verde está a fazer, nomeadamente em relação aos 3 zeros que podem promover a igualdade de género. A Catarina é embaixadora da Boa Vontade do FNUAP desde 2000, se não estou em engano. Sim, 22 anos. Durante esse tempo já percorreu vários países para levar para partilhar experiências e também inteirar-se da situação no terreno. Como é que, numa breve analogia, como é que compara Cabo Verde com os demais países, sobretudo da nossa sub-região? Exatamente, porque é difícil comparar com os outros. Eu já estive no Sudão do Sul, já estive na Índia, já estive no Haiti, no Bangladesh, no Líbano, na Colômbia, portanto é muito difícil comparar. E eu faço documentários para a RTP, que se chamam Os Príncipes do Nada, sobre estas temáticas. Do ponto de vista do contexto da lusofonia, dos países africanos, é evidente que eu acho que tem de haver mais interação até para, de alguma forma, sublinhar e dar alguns dos exemplos das políticas praticadas aqui em Cabo Verde para que possam ser, de alguma forma, replicadas noutros países. Ainda assim, há que querer continuar. Não podemos não só estagnar, como recuar. Porque, e isso é, do ponto de vista global, os direitos humanos não estão adquiridos eternamente. Estão permanentemente a ser ameaçados. Sobretudo agora com esta crise pandémica e não só com a guerra também na Ucrânia, e nós sabemos que vai agudizar-se ainda mais. Nós sabemos que nós nascemos todos e todas iguais nos nossos direitos, mas eles não estão constantemente reconhecidos. E, portanto, essa noção clara de que os direitos não estão eternos tem que nos dar a nós uma responsabilidade diária cívica para os reconhecer todos os dias e proteger. Esta é a primeira viagem que faz depois desta pandemia?
da eclosão desta pandemia? É a primeira viagem que faz à África? Depois sim. E como é que Eu fui ao Egito enquanto embaixadora do UNFPA e agora vim aqui a Cabo Verde, sim. E como é que analisa, como é que acha que esta pandemia, os resultados desta pandemia poderão afetar o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável neste quesito? Mais uma vez, a par com as alterações climáticas e a par com a realidade atual, mais uma vez o que a pandemia veio foi não só destapar, como acentuar as desigualdades de género. E isso ficou também muito evidente a nível global, inclusivamente no meu país. Ou seja, as mulheres, mais uma vez, as raparigas foram as mais prejudicadas pelo impacto da pandemia. Até mesmo no que diz respeito à violência com base no género. Ela aumentou globalmente. E ainda que muitas das vezes os dados não digam isso, é porque muitas das vezes essas mulheres, durante a pandemia, estes 2 anos fechadas, elas não tiveram como pedir ajuda, não tiveram como ir aos serviços que se disponibilizam para as proteger do ponto de vista da violência com base no género. Portanto, essa é uma das preocupações que mais me incomoda e que mais tenho no meu dia-a-dia de trabalho. Cabo Verde está a viver neste momento esta crise que é do mundo inteiro, da pandemia e também com os resultados desta guerra na Ucrânia. Em Cabo Verde, as mulheres, sobretudo, 64% das mulheres estão no setor informal. Que conselhos daria às autoridades, caso pudesse, para que sofressem menos os impactos destas crises? Para já, e isso foi também algumas das conversas que tivemos ou que tive com os ministros, há uma preocupação em tornar legal esse trabalho informal, em formalizar. Há inclusivamente alguns materiais já que são um suporte legal, porque as leis estão cá. Uma das coisas maravilhosas em termos de Cabo Verde é que têm, até do ponto de vista, lá está, do contexto africano, muitas leis, ou praticamente todas as leis, que realmente protegem as mulheres e as pessoas em geral. Leis de proteção social. Em termos de legislação estamos bem servidos. Estamos muito bem servidos. Falta a implementação na prática e, portanto, para isso é preciso ouvir a população, continuar a ouvir a população, porque sei que essa é uma preocupação do governo cabo-verdiano e fico muito feliz por isso. Continuar a ouvir a população para que estas mulheres tenham a dignidade que merecem e tenham as oportunidades que merecem. Porque uma das coisas que eu percebi é que elas ainda não se sentam às mesas, ainda não participam tanto quanto deviam, até politicamente, e têm que ser mais emancipadas e empoderadas. Em relação aos 3 zeros que disse há momentos, 0 mortes maternas, 0 necessidades não satisfeitas a nível do planeamento familiar, 0 formas de VBG até 2030. Pelo que viu e pelo que conversou com as nossas autoridades, estamos no bom caminho? Estamos no bom caminho. 0 mortes maternas por causas evitáveis. Sim. E é preciso sublinhar isso. Não é possível que nenhuma mulher morra por causas evitáveis. E eu pude fazer uma visita ao Hospital Agostinho Neto, doutora Agostinho Neto, e pude constatar o compromisso que aquela equipa extraordinária... Conheceu o nosso banco de leite materno? Conheci, que é incrível. É uma inspiração. Já promovi no meu Instagram, nas minhas redes sociais, exatamente por ser um exemplo incrível daquilo que deve ser a solidariedade feminina, a sororidade. Sororidade. E, portanto, acho que sim, que estamos no bom caminho, mas é preciso investir ainda mais. Há alguns equipamentos que eu sei que são necessários para proteger a saúde materna e para que nenhuma mulher morra por causas evitáveis. E do ponto de vista da violência com base no género, acho que é necessário consolidar e acelerar essa comunicação entre os serviços de saúde e os serviços que protegem as mulheres da violência. Para além de fazer o documentário que disse para a RTP, como embaixadora da boa vontade, como é que ajuda as mulheres, as meninas, as camadas mais vulneráveis em torno do mundo como embaixadora da boa vontade? Para já, do ponto de vista mais prático... Qual é o papel que lhe cabe fazer? Como embaixadora, são vários papéis. Para já é voluntário, é importante dizer, mas um dos papéis é, obviamente, fazer advocacy, é falar com as entidades políticas, com os decisores políticos, quer no meu país, que são os países donors, aqueles que doam o dinheiro, que dão o dinheiro, quer nos países que visito em desenvolvimento e, portanto, falar com as entidades decisoras. Depois, falar com a imprensa sempre, tornar estas causas absolutamente visibilidade, prioritárias, colocá-las na agenda mediática, para além da agenda política e técnica, também na agenda mediática. Foi isso que compartilharam ontem durante o encontro com os jornalistas? Também foi, sim, senhor. E como poder contar histórias positivas, histórias que convoquem o público, os espectadores que nos estão a ver, para participarem também nesta mudança de mentalidades, nesta transformação de um mundo melhor. Se só contarmos coisas pela abordagem mais negativa, as pessoas sentem-se impotentes.
E, portanto, aquilo que eu tento é, através das histórias positivas, dos exemplos positivos de mudança de vidas e de projetos que, de facto, investiram na igualdade de género e que tiveram consequências e resultados positivos, é isso que eu conto. E quem é que está a trabalhar nessas áreas? Catarina Furtado, muito obrigada pela sua disponibilidade, por essas breves conversas aqui no nosso estúdio da televisão do Cabo Verde. Uma boa missão para si. Obrigada.